Bem, irmãos, estamos de volta aos estudos no Escatom. O nosso propósito desses estudos é apresentar a escatologia pré-tribulacionista e estamos na quarta razão pela qual cremos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. E aí nós estamos com a ênfase do apóstolo Paulo sobre a iminência do arrebatamento da igreja em 2 Tessalonicenses, especialmente no capítulo 2. E já vimos na semana passada alguns pontos. Hoje nós estamos entrando no texto propriamente dito, né? E aí nós temos essa fala do apóstolo Paulo na carta, em que ele diz, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedente ou se procedesse de nós. Então, essa fala do apóstolo Paulo, já vimos que ele está corrigindo um desvio de interpretação dos crentes de Tessalônica a partir de ele coloca algumas possibilidades, ou alguém escreveu uma carta, ou dizendo que era do apóstolo Paulo, uma pseudo-epístola, e estavam dizendo que o dia do Senhor já tinha começado nessa carta. Então, o apóstolo Paulo começa agora a corrigir esse desvio, lembrando aos irmãos que esses dois livros, 1ª e 2ª Tessalonicenses, ou essas duas epístolas, elas são escatológicas, né? Elas tratam da segunda vinda de Cristo. Dois livros importantes no Novo Testamento para tratar o escatom. Os comentaristas concordam com o contexto vivencial da segunda carta de Paulo, e esse contexto é a igreja de Tessalônica, e que Paulo fornece pistas contextuais valiosas que permitem definir isso. Ele exorta, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou supondo que o dia do Senhor estava presente, né? Paulo está tranquilizando os crentes de Tessalônica para demonstrar que o dia do Senhor não estava presente, né? Eu quero dizer aqui, irmão Elias e os demais irmãos, que o tema da carta aos Tessalonicenses é o dia do Senhor, não é a nossa reunião com ele, ou seja, não é o arrebatamento da igreja, que é o tema de 2 Tessalonicenses 2, não é a segunda vinda do Senhor em si, é o dia do Senhor, o tema da carta, né? Os Tessalonicenses, eles tinham recebido uma mensagem que, de alguma forma, ela reivindicava autoridade. Talvez eles pensassem que se originaria de uma carta de Paulo ou de sua equipe, não sabemos. O que sabemos é que Paulo esclareceu tudo aos Tessalonicenses. Ele demonstra aos Tessalonicenses e iria explicar essas coisas e demonstrar que o tipo de informação era espúrio. O dia do Senhor não estava presente. Dependia de algumas coisas ocorrer para o dia do Senhor vir. E a gente entende que, pelo contexto, nós percebemos que o dia do Senhor ele só poderia vir, ou melhor, haveria algo que precederia o dia do Senhor, que seria o arrebatamento da igreja. E concomitante ao dia do Senhor, teria que estar a apostasia e a revelação do homem do pecado. Pode passar, irmão Klaus. Próximo slide.
E aí nós chegamos, se puder subir um pouquinho mais, nós chegamos a uma outra expressão importante aqui no processo, né? Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Primeiro, ele está falando para os crentes de Tessalônica não ficarem perturbados, e agora ele diz: ninguém, de maneira alguma, vos engane. O ponto crucial é que os tessalonicenses tinham recebido uma mensagem que consideravam autorizada, mas, de acordo com Paulo, ela não era autorizada, era uma mensagem enganosa. Então, esse ponto não pode ser colocado em dúvida por qualquer estudioso, né, da epístola. Então, todos nós e também outros estudiosos concordam que Paulo está chamando a mensagem de enganosa e eles não deveriam estar perturbados com isso. Então, ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane. E a partir daí, nós temos um ponto 3 importante, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Mais uma vez, frisamos que, na nossa ótica, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele tratam-se de dois eventos. Dois eventos. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seria a revelação dele, e todo olho vendo, e nossa reunião com Ele seria o arrebatamento. Então, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo se refere à segunda vinda. Essa sugestão é corroborada pela própria passagem que estamos examinando. Em 2 Tessalonicenses 2,8, Paulo explica que o iníquo, o homem do pecado, será destruído na vinda de Cristo. Então, ele usa mais uma vez o vocábulo parousia. Então, quando ele diz a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente entende que é a segunda fase, porque os aliancistas dizem que é um evento só. E até tem dispensacionalistas que dizem que é um evento só. O dispensacionalista que diz que é um evento só, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, chama de um evento só e diz: isso aqui é arrebatamento. O aliancista chama de um evento só e diz: não, isso aqui é arrebatamento sim, mas é a vinda de Cristo pós-tribulacional. Eu acredito que aqui a gente tem tanto a fase visível, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quanto a fase invisível, a nossa reunião com Ele. Quando a gente tem 2 Tessalonicenses 2,8, Paulo explica que o iníquo, o homem do pecado, será destruído na vinda de Cristo. E aí ele está citando Isaías 11, versículo, parece-me que é o 4. Lá em Isaías 11, 4, o profeta Isaías fala que com o sopro da sua boca matará o ímpio. E aqui o apóstolo Paulo também fala que essa condenação do iníquo, e o ímpio aí, ou o iníquo é o anticristo, ocorrerá na parousia. Então, ele está falando da segunda vinda, porque o anticristo só será destruído, aí é uma expressão que não denota aniquilamento. Destruída no sentido de que o anticristo vai ser derrotado. E a gente tem em Apocalipse 19, de 11 a 21, especialmente lá o verso de número 20, o apóstolo João registrando que a besta foi presa, com ela o falso profeta, que fizeram sinais que diante dele havia na presença da besta atuado, e ali diz que eles foram lançados vivos no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, Paulo explica que o iníquo, o homem do pecado, será destruído na vinda de Cristo. Então, essa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo só pode ser, de acordo com o verso 8, o Armagedon. E a nossa reunião com ele, o arrebatamento, que precede a 70ª semana de Daniel, ou o dia do Senhor. Parece praticamente inconfundível nesse contexto que Paulo esteja usando a frase a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para se referir à segunda vinda. É isso que nós estamos defendendo, que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é a manifestação visível de Jesus Cristo no Armagedon, vindo com a sua igreja, sua esposa e os seus anjos,
E a nossa reunião com ele seria o encontro, a Pantecim, que é o encontro com Cristo nos ares, ocorrendo antes da tribulação ou antes do dia do Senhor. Só que quando Paulo fala a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, em si, ele tem em mente, cita isto, sim, que faz parte do dia do Senhor, mas ele tem em mente, e ele quer trabalhar a conscientização à igreja de Tessalônica de que o arrebatamento, que eles não tinham perdido o arrebatamento, de que o dia do Senhor não estava presente, neste quem, que o irmão Elias até trouxe a visão de Champlin, as três visões, na semana passada. Então, o dia do Senhor está presente, mas ele não estava presente. Então, ele está dizendo que o dia do Senhor não está presente porque tinham dois elementos a ocorrer e, portanto, a igreja não perdeu a nossa reunião com ele, o arrebatamento, a pântese, o encontro. Vamos para mais um slide, irmão Klaus. E depois o irmão Elias me sinaliza aí quando tiver de parar. Então, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa reunião com ele. A nossa reunião com ele agora se refere ao arrebatamento. Isso é algo que não tem como a gente não pensar nisso, né? A nossa reunião com ele é o arrebatamento, é o encontro. A situação é bem diferente quando chegamos à segunda frase. A nossa reunião com ele. Não há, no contexto anterior, não há no contexto anterior que nos ajude a descobrir a que se refere a nossa reunião com ele. Não, o contexto anterior não expressa, a gente não tem como definir, tampouco há qualquer pista no contexto posterior que nos ajude. Quando a gente fala em contexto anterior, estou falando do capítulo 1 da segunda carta. E também não há no capítulo 2, ou no capítulo 3, né, o contexto posterior, qualquer pista que nos ajude nesse sentido. Isso só é claro a menos que se entenda a apostasia mencionada no versículo 3, esse irmão Almir tivesse aqui, foi ele que trouxe à tona, a menos que a gente entenda a apostasia mencionada no versículo 3 como uma referência ao arrebatamento. Se a apostasia for a partir da saída da igreja, a gente teria contexto aí no capítulo 2, porque tem nossa reunião com ele e tem apostasia logo no, em versículos posteriores. Mas a gente não tem. Então, eu particularmente creio que a apostasia aí é a rebelião mesmo, a grande rebelião que traz à tona a presença do anticristo. Mas, como resultado dessa lacuna, a maioria dos comentaristas procura um outro lugar ou outros lugares das escrituras, indícios, né? Algo que nos leve a entender essa nossa reunião com ele. E isso é uma tarefa muito fácil. Então, se a gente for pegar em outra carta escrita por Paulo aos Tessalonicenses, a gente vai chegar na nossa reunião com ele. Paulo fornece um paralelo bem interessante para esse tipo de linguagem em sua primeira carta, né, aos Tessalonicenses. Olhando para a 1 Tessalonicenses 4,17, encontramos as seguintes palavras: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, esse texto de 1 Tessalonicenses 4, aí no verso de número 17, nós temos o encontro dos mortos em Cristo, dos vivos que estiverem no momento do arrebatamento. E aí o arrebatamento ocorrendo e haverá um encontro dos crentes com Cristo nos ares. Essa expressão, encontro do Senhor Jesus Cristo, a palavra apante, encontro,
ela pode se casar perfeitamente com nossa reunião com ele. Portanto, cremos que Paulo, quando fala para os Tessalonicenses acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com ele, os crentes de Tessalônica sabiam muito bem o que significava a nossa reunião com ele. É aquele encontro que nós teremos com Cristo nos ares, de acordo com 1 Tessalonicenses 4:17. Então, nós temos contexto para poder abordar essa temática. Então, a nossa reunião com ele é o arrebatamento da igreja. E acreditamos que é o arrebatamento pré-tribulacional. Porque no capítulo 5 da mesma carta é dito e se fala numa falsa paz e segurança propiciada dentro do contexto do dia do Senhor, que virá como ladrão de noite. Então, primeiro a igreja é arrebatada, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. Depois nós vemos 1 Tessalonicenses 5, indicando o dia do Senhor, a tribulação. E aí a gente chega na segunda carta, quando os crentes de Tessalônica estão perturbados por causa de uma perturbação, de um ensino errado, e estavam movendo a firmeza deles, porque eles estavam entristecidos, pensando que o arrebatamento ou a nossa reunião com ele já tinha acontecido e eles não tinham participado. Imaginem naquela época que não tinha mídia, não tinha a velocidade das informações, eles pensaram, a gente ficou, nós ficamos, e o dia do Senhor chegou. Mas o apóstolo Paulo vai corrigir esse ensino espúrio dado por pessoas que não eram da equipe de Paulo. Vamos para a outra lâmina, irmão. Aí vem a expressão, ainda falando sobre a nossa reunião com ele. A nossa defesa aqui é que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele são dois eventos separados. Então, essa é a nossa tese. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é um evento, finalizando a 70ª semana de Daniel. A nossa reunião com ele é outro evento, dando o pontapé inicial para a realização da 70ª semana de Daniel. Está invertido. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo é no fim da tribulação e a nossa reunião com ele é no início ou próximo ao início da tribulação. São dois eventos separados, isso porque o assunto de 2 Tessalonicenses 2 é fácil de se determinar. Ninguém discorda de qual seja o tema de 2 Tessalonicenses 2. Pois isso colocaria em dúvida a capacidade de se ler textos razoavelmente simples. Então, é fácil a gente entender qual o tema de 2 Tessalonicenses 2. Ora, o assunto tratado em 2 Tessalonicenses 2 não é a segunda vinda. Em vez disso, o assunto tratado em 2 Tessalonicenses 2, em termos gerais, é o dia do Senhor. O dia do Senhor, embora os aliancistas confundam dia do Senhor com segunda vinda, o dia do Senhor não é a segunda vinda. Em si, ele não é. O dia do Senhor precede a segunda vinda. Claro que a batalha do Armagedon é o clímax do dia do Senhor, mas o dia do Senhor em si, ele ocorre antes de Jesus pisar os seus pés no Monte das Oliveiras. Então, quando a gente abre 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 2, e a gente lê numa visão hermenêutica bem simples, a gente chega em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e aí ele diz assim, eu vou ler aqui, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos demovais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Aí ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque isto que o dia do Senhor não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Não está falando
da vinda de Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele como tema central. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele são temas periféricos. O tema central é o dia do Senhor, que, neste quem os tessalonicenses achavam que, pelo ensino de pessoas não autorizadas, o dia do Senhor já estava presente. E ele não estava presente porque a igreja não tinha sido arrebatada e tampouco a apostasia havia começado e muito menos o anticristo tinha se revelado. Então, o assunto tratado é, em termos gerais, o dia do Senhor, que culmina com a segunda vinda. Né? Vamos, irmão Klaus, mais um slide. Ainda falando sobre esse assunto, quando observamos o assunto real da passagem, somos conduzidos a uma questão importante para aqueles que sugerem que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele são dois aspectos de um mesmo evento. Se aceitarmos a perspectiva pós-tribulacionista, somente para argumentar, a pergunta que surge é a seguinte: por que Paulo, essa é uma pergunta importante, por que Paulo iniciaria essa passagem mencionando um evento, o arrebatamento pós-tribulacional, no momento da segunda vinda, e depois discutiria todo o período de 7 anos de tribulação? Fica estranho. O apóstolo Paulo, ele iniciaria com essa passagem, mencionando um evento, o arrebatamento pós-tribulacional, e no momento da segunda vinda, e depois ele discutiria o período de 7 anos. Não tem lógica. Então, quando reconhecemos que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele são eventos distintos, as palavras de Paulo soam claras e verdadeiras. Elas se encaixam quando Paulo escreve no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Ele realmente quer dizer o seguinte, né? Então, no que diz respeito, seria assim que nós entendemos, né? No que diz respeito à segunda vinda, que ocorre no final do dia do Senhor, e o arrebatamento, que ocorre no início do dia do Senhor, esse entendimento se ajusta muito melhor ao conteúdo da passagem. Então, se a gente pensar assim, Paulo está dizendo, no que diz respeito à segunda vinda, que ocorre no final do dia do Senhor, e o arrebatamento, que ocorre no início do dia do Senhor, ou seja, a nossa reunião com Ele. Esse entendimento fica mais claro para a gente do que você dizer que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa reunião com Ele, é um evento único e é pós-tribulacional. É muito mais malabarismo exegético alguém querer defender essa tese do que aqueles que são pré-tribulacionistas e que dizem são dois eventos distintos, um abrange o final do dia do Senhor, o outro abrange o início do dia do Senhor. Colocando a ressalva, dia do Senhor no seu primeiro estágio, ou no que diz respeito a tudo aquilo que é colocado praticamente nos textos veterotestamentários, porque eles abrangem, sim, esse período tribulacional da 70ª semana de Daniel. Mas o segundo estágio do dia do Senhor é no final do milênio, quando ocorre lá a rebelião de Satanás, com aqueles incubados do milênio, e também o dia do Senhor tem um terceiro estágio, que é o juízo final com a queima da terra. Irmão, pode passar. Klaus, mais um aí. Vê o dia do Senhor. Eu vou parar aqui, só volto. Klaus, deixa aí nessa base, se os irmãos não tiverem nenhuma pergunta até aqui do que foi colocado. Então, irmão Elias,
Aí, Klaus pode fechar a tela por enquanto, e aí a gente vê se os irmãos entenderam, se está tudo bem, ou se tem alguma Tem colocação de uma pastor. pergunta, veio uma pergunta, a irmã Cristina levantou a mão. Então, irmão Cláudio, se puder colocar todos na tela novamente, agradeço. Pastor Lorival também tem uma pergunta. Então, irmão Cláudio, se puder deixar a tela para todos, obrigado. E aproveito para dar boa noite, seja bem-vindo, pastor Dilson. Sentimos sua falta. Bom Opa, boa vê-lo noite, novamente, irmãos. amado. Boa noite. Boa Obrigado, noite. igualmente, irmãos. Boa noite. Boa noite. Então, irmã Cristina e depois o pastor Lorival. Pastor Lorival, em 1 Tessalonicenses 2,19, fala assim: porque qual é a nossa esperança, o gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Ele está falando daqui o quê? É do arrebatamento ou do dia do Senhor? Em sua vinda, aqui em 1 Tessalonicenses 2,19. Sim. Nós temos três palavras para a vinda de Cristo: Hum. epifaneia, manifestação; parousia, presença; e apocalipse, que é o desvelar, a revelação. Apocalipse é utilizado para a segunda fase da vinda de Cristo. Aí não tem dúvida. Mas a palavra parousia e a palavra Epifaneia. epifaneia são utilizadas tanto para a vinda de Cristo visível, fase visível, quanto para o arrebatamento. Nesse caso aí, ele está falando de coroas, uma das cinco coroas que aparecem no, Ele botou a no, Novo, coroa. no Novo Testamento. A gente tem coroa da vida, coroa da glória, coroa da alegria, coroa incorruptível, coroa da justiça. E aí nós temos a coroa da alegria, que é aquela coroa que é dada aos ganhadores de almas. Então, Paulo está falando Coroa de dele glória. como aquele que ganhou as almas lá de Tessalônica. Então, essa vai ser a alegria dele quando ele receber os galardões no Bema, e ele trabalha o Bema em Romanos 14:10 e 2 Coríntios 5:10. Então, ele está falando na vinda de Cristo. Essa expressão aí, na vinda de Cristo, na sua vinda, não é Sim. Armagedon, é Tá. arrebatamento. Então, essa está Arrebatamento. relacionada com o arrebatamento da igreja e com o tribunal de Cristo, quando Paulo e nós também vamos receber coroas. E ele está falando que ele vai conhecer essas ovelhas que ele ganhou e elas vão ser coroa de alegria para ele, porque ele vai receber esse galardão por ter conquistado essas pessoas e pastoreado essas pessoas também. Então, isso tem a ver com arrebatamento. Arrebatamento. Tá bom, então. Muito obrigado, viu? Não. Lorival. A minha colocação é mais assim, analisando a questão do arrebatamento, é, olhando que nós estamos acostumados com o estudo teológico, sabemos que dentro da igreja tem o joio, tem o trigo, e tem aqueles que são crentes professos, tem crentes confessos, tem crentes comprometidos, não comprometidos, tem os eventuais, mas estão na igreja de alguma forma, filiados e tudo. Mas o que o pastor Evaldo diria aos desigrejados? Assim, no Brasil, nós temos em torno de 7 milhões de desigrejados. Daria uma igreja e tanto, né, de desigrejados, né? Uhum. A posição que eles têm assumido, ela não é uma posição bíblica, porque Jesus Cristo disse: edificarei a minha igreja, e ele vem arrebatar o seu corpo. Então,
eles não, eles, se eles chegarem alguns deles a assistir esse Caton, eu não estaria muito preocupado com o que o pastor Evaldo diria. Eu ficaria mais preocupado com o que o Senhor Jesus dirá. Então, eles não estão bem, não estão bem, porque são egoístas, porque foi através da igreja que eles chegaram aos pés de Cristo, foi através da palavra de Deus, e eles assumem uma postura que não expressa comunhão, porque a igreja primitiva nasceu e diz que eles estavam juntos e tinham tudo em comum, então a gente tem que estar juntos. E a Bíblia diz que nós não podemos deixar de congregar. Então, somos convidados a congregar. Como desde aquela época tinha desigrejados. E Paulo disse, como é costume de alguns, né? Então, tinha alguns que não tinham Uhum. esse compromisso, essa fidelidade, porque a gente se compromete, quando se batiza, a sustentar os cultos da igreja. Então, temos que estar presentes, salvo algumas situações que trazem alguns motivos de força maior, mas trabalho, doença, alguma coisa, mas o crente ele tem que o sinal de uma pessoa nova, nova, novamente nascida, nova convertida, regenerada, é buscar estar junto. Igreja não salva, mas Jesus Cristo fundou a igreja e quem é salvo tem prazer em estar na igreja, tem prazer em se batizar, tem prazer em evangelizar, tem prazer em ser pastoreado. Desigrejados não têm prazer em ser pastoreados e nem em levar pessoas para Cristo, né? Porque eles acabam achando que podem ser crentes em casa ao invés de ser crentes na igreja, né? Junto com os salvos na presença de Deus. Na igreja, na glória de Deus, não vai ter desigrejado, né? Nova Jerusalém é para abarcar os salvos de todas as épocas da igreja, de todos os tempos da igreja. E esses crentes desigrejados, eles acabam perdendo muito da vida cristã. E se Jesus disse, edificarei a minha igreja, é porque ele quer crentes igrejados e não desigrejados. É isso. Alguns deles afirmam que a razão é porque eles não concordam com as doutrinas, como elas são interpretadas, né? Têm uma opinião própria, têm uma outra visão da, da interpretação, e, em função disso, eles preferem ficar crentes em casa mesmo, né? Para não haver discussão, essas coisas assim. Mas ainda eu acho que o pastor usou a palavra certa. É um egoísmo, né, da pessoa, vamos dizer assim, não não ceder ao mesmo pensamento, não chegar a uma equação ah, assim Então, na são doutrina, né? insubordinados, né, irmão, pastor? São insubordinados. Eles não querem se submeter, serem sujeitos. Eles não são Uhum, humildes, eles são prepotentes, orgulhosos. E está difícil a gente até acreditar que essas pessoas são crentes de verdade, né? Seria mais um, uhum, porque acabam dizendo que não concordam com as doutrinas e muitas vezes acabam não concordando com o que a Bíblia ensina, né? E não com o que uhum, eles acham. Então, não querem ter pastor, não querem pagar o dízimo, não querem ofertar, querem uhum, ficar e não querem eles não querem se submeter à Igreja de Deus. Eles não querem ser porque os uhum, pastores, os evangelistas, os apóstolos na época que ainda vigoravam, todos eles, Paulo fala que foram constituídos para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Então, eles foram colocados uhum, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para edificar e sobre-edificar a igreja. Então, se essas pessoas não se submetem aos pastores, à igreja, como o Cristiano colocou, a questão da disciplina,
E Hebreus, quando falam Uhum. em 10:25, ele está abordando a questão disciplinar também. Então, e fala sobre a vinda de Cristo. Uhum. A sua pergunta é muito pertinente ao escatom, porque ele está falando, ele está fazendo uma relação com a chegada, com o retorno de Cristo. Então, essas pessoas têm muito para dar conta, se forem salvas, né, a Deus, por uma atitude de rebeldia, de rebelião, quando se afastam da igreja e querem viver uma vida de acordo com o que manda o seu coração e não de acordo com o que manda a palavra de Deus. Uhum. Então, eles vão fazer o que? Eles vão ganhar, eles vão conseguir quantas pessoas para o evangelho? Se o céu dependesse deles, eles iam levar quantas pessoas para o céu? Eles resolvem e se Uhum. eles não fossem alcançados pelo evangelho, e foram alcançados onde? Eles são desigrejados, mas primeiro eles foram igrejados, né? Eles primeiro aceitaram Cristo, estiveram na Uhum. igreja, foram evangelizados, e depois que eles ganham um certo conhecimento, acham que sabem tudo e que não devem participar da igreja. É uma atitude muito feia, muito hostil, muito rebelde, e com Uhum. certeza Deus ele, ele vai descer a mão nesses fulanos, se forem filhos. Se não forem, Uhum. é, se não forem, Deus vai deixar a BC deles. É isso. Ok, obrigado. Seguinte, então, pastor Evaldo, não temos, por enquanto, Se tiver nenhuma pergunta, hein? mais alguém, né? Não tem, então vamos seguir, né, irmão Klaus? Eu coloca de volta, porque aí a irmã Cristina já tinha batido nessa tecla e agora nos slides a gente chega nesse ponto de análise quando a gente vê o dia do Senhor. Lá tem algumas traduções que falam o dia de Cristo, mas não é boa, porque a gente tem uma diferença. Então, a mensagem enganosa recebida pelos crentes de Tessalônica é esclarecida aqui. O problema foi que alguém afirmou que o dia do Senhor já teria chegado. Nessa compreensão do que é, nessa compreensão do que é o dia do Senhor, moldará nossa compreensão do que é o dia do Senhor, moldará o entendimento da passagem. Os crentes de Tessalônica, eles tinham ouvido dizer que o dia do Senhor veio. Ora, se o dia do Senhor é identificado com o arrebatamento pós-tribulacional, ao ocorrer na segunda vinda, dificilmente os tessalonicenses eles creriam que esse dia já tivesse chegado. Então, se o dia do Senhor ele é identificado com a segunda vinda pós-tribulacional, porque tem gente que diz o dia do Senhor é a segunda vinda. Eu pergunto, por que os tessalonicenses eles acreditaram na mensagem que o dia do Senhor tinha chegado, se o dia do Senhor é a segunda vinda? Se eles tivessem, eles não entendiam que o dia do Senhor era a segunda vinda. Eles entendiam que o dia do Senhor viria e abrangeria juízos como Sofonias, Miqueias, Isaías, Amós, Joel e Jeremias, vários profetas do Antigo Testamento falam do dia do Senhor. Eles acreditavam que o dia do Senhor era um período difícil, era um período de trevas, era um período de juízo, só que a preocupação deles é que Paulo tinha ensinado para eles que haveria o arrebatamento, o encontro precedendo o dia do Senhor. Então, a crença deles era uma crença de que o arrebatamento precederia o dia do Senhor. Só que quando eles ouviram que o dia do Senhor já veio, eles ficaram preocupados porque eles ainda estavam na terra. Essa é a questão. Então, eles certamente sabiam que não tinha sido ainda arrebatados e que os mortos em Cristo não tinham ressuscitado. Lembrando que eles já tinham um problema em relação aos mortos. Em 1 Tessalonicenses, Paulo vai ajudá-los a entender
que eles não deveriam ficar desesperançosos acerca dos que dormem, porque eles ressuscitariam primeiro, depois nós iríamos, e eles se incluem, né? Nós, os vivos, que ficarmos, não precederemos os que dormem. Então, Paulo já tinha corrigido, mandou consolar-vos uns aos outros com essas palavras, para que eles entendam que o arrebatamento da igreja também vai abarcar os mortos em Cristo. Isso já tinha sido resolvido. Agora vem o ensino de que o dia do Senhor já estava ocorrendo. Isso traz um desespero para eles, os vivos agora. Porque os vivos estão preocupados. Será que perdemos o arrebatamento? Paulo já tinha dito que os mortos ressuscitariam primeiro, mas eles pensaram, nós perdemos o arrebatamento porque o dia do Senhor já está acontecendo. Então, isso foi a causa de preocupação. Essa é a questão. Pode passar, irmão Klaus. Os tessalonicenses provavelmente entendiam que o dia do Senhor não era um período de 24 horas, mas um período final da presente ordem, culminando com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o dia do Senhor não era um dia de 24 horas, o dia do Senhor abrangeria não um dia, mas 1.260 dias e mais 1.260 dias, ou seja, 2.520 dias abarcaria o dia do Senhor. Eles tinham consciência de que o dia do Senhor era um período de tempo maior, mais duradouro, né? É o período da era do anticristo. Eles só tinham algumas dificuldades que Paulo vai ajustar. O dia do Senhor é algo semelhante à ideia judaica dos ais messiânicos, né? O Charles Wanamaker, ele fala sobre isso, e ele está certo. O dia do Senhor é algo semelhante à ideia judaica dos ais messiânicos. Por isso que no Apocalipse a gente tem alguns ais ali. Um período de severa angústia que tomará lugar antes do aparecimento do Messias. E isso está no Antigo Testamento, esse período de angústia, e é uma angústia especial para Israel. É o tempo de angústia para Jacó. O dia do Senhor é aqui uma referência aos futuros 7 anos de tribulação, numa impressionante exibição de coerência. Paulo escolheu uma expressão que se encaixa exatamente com a declaração introdutória, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Então, vamos adiante, irmão Klaus. Aqui estamos analisando o dia do Senhor, né? E aí ele diz assim: isto não acontecerá. O que é que não acontecerá? É a vinda de Cristo? Não. Isto não acontecerá é o tema. Isto não acontecerá é o dia do Senhor. O dia do Senhor não acontecerá sem que ocorra algumas coisas. Então, pelo menos 2 eventos. No contexto, essa cláusula registrada em 2 Tessalonicenses 2:3, isto não acontecerá, está conectada com a expressão dia do Senhor, pois o dia do Senhor é o antecedente do pronome isto na cláusula, ou seja, isto não acontecerá, esse é um grande dado, porque os pós-tribulacionistas pegam isto não acontecerá como se fosse a vinda de Cristo, como se fosse a revelação de Cristo. Não, isto não acontecerá, é o dia do Senhor. Aí Paulo já está derrubando a tese das argumentações daqueles que estavam demovendo a estabilidade dos crentes de Tessalônica com a ideia do enestequim, de que o dia do Senhor já estava presente. Paulo diz, o dia do Senhor não está presente, porque isto não acontecerá, a não ser que... Aí ele traz os 2 eventos. Esta expressão está ligada a outra muito importante. Ninguém de maneira alguma vos engane. Isso porque isto não acontecerá. Então, ninguém de maneira alguma vos engane. Isto, o dia do Senhor não acontecerá. O dia do Senhor não está presente. Então, isto não acontecerá
é a verdade divina exposta para corrigir a mentira que os tessalonicenses tinham escutado. Então, 2 Tessalonicenses 2:3 apresenta um interessante desafio no que diz respeito à gramática da passagem. Paulo faz uso de uma construção condicional, mas supre o leitor com a primeira parte dessa construção. É como se ele escrevesse: se primeiro vier a apostasia e for revelado o homem da iniquidade, deixando de enunciar a parte complementar, ou a parte que complementaria a ideia, a parte que se iniciaria com o então. Então, essa parte suprimida, ela vai fazer a diferença. Então, quando ele coloca, então, o que é que está, o que é que demarca a presença do dia do Senhor? A apostasia e o anticristo. A apostasia e o anticristo não estão presentes, então o dia do Senhor não está presente. Então, ao invés de falar que o dia do Senhor precisaria da chegada de Cristo visivelmente, ao invés de falar que o dia do Senhor precisaria, para iniciar, da presença de Cristo visivelmente, o que precisa ocorrer para o dia do Senhor acontecer é a presença da apostasia, a grande rebelião, e do anticristo. Ou, como alguns acham, se a apostasia é o arrebatamento, teria que vir o arrebatamento e se revelar o anticristo. Então, primeiro a igreja seria arrebatada, para depois o anticristo assumir o poder e o comando das nações. Pode passar, irmão. A irmã Elias que vai dizer se tem alguém aí, viu? O senhor que vai acompanhar. Se alguém levantar a mão aí, o senhor me diz que eu não estou enxergando aqui, não. Então, isto não acontecerá. A fim de seguir o fluxo do argumento de Paulo, temos que preencher o espaço em branco deixado pela apódose. Tem uma apódose aí, algo que, como se tivesse um espaço em branco, uma apódose ausente, para que se iniciaria com, ou parte que se iniciaria com o então, na constituição condicional. Então, esse então é que vai suprir esta apódose ausente. A maioria dos comentaristas concordam que a melhor maneira de fazer isso é conectar a apódose faltante ao contexto anterior. Da mesma forma, a maioria das traduções da Bíblia segue esse modelo. Ligam a apódose à declaração anterior, presente no versículo 2. Tenha chegado o dia do Senhor. A apódose é essa. Tenha chegado o dia do Senhor. Então, o verbo que a maioria dos comentaristas escolhe para orientar o preenchimento da apódose é enesteken, 2:2. Ele está no tempo perfeito, perfeito. É por isso que a maioria das traduções traz a frase: a que não vos demovais da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo, as traduções colocam assim, supondo tenha chegado o dia do Senhor. As palavras tenha chegado representa a escolha dos tradutores na tradução do termo, enesteken. O que, porém, seria o oposto de tenha chegado? Parece que é o sentido disso. Parece que o sentido disso é que temos que buscar suprir a apódose ausente. Então, pode passar essa apódose faltante, ela é um calo para muitos intérpretes, né? O ponto central do argumento, segundo creio, é claro, a apódose que falta no texto de Paulo é a seguinte: o dia do Senhor não é chegado. Essa é a apódose faltante. O dia do Senhor não é chegado, não está lá
Não está escrito assim. Por isso que é apódose faltante, ou seja, o dia do Senhor não é chegado. Inserindo tudo isso no fluxo do pensamento de Paulo, eis uma paráfrase que esclarece o significado do seu texto. Então, o Rosten, ele dá para a gente digamos, uma tradução que ele cria para a gente. Seria assim: exorto vocês a não se deixar agitar ou perturbar por qualquer mensagem que diga que o dia do Senhor é chegado. Não seja, não sejam enganados, pois eu lhes digo que o dia do Senhor não é chegado. Entende? Sabe o que é a apódose aí? A apódose é essa. O dia do Senhor não é chegado. Eles supunham o dia do Senhor é chegado. A apódose é o dia do Senhor não é chegado, a menos que a apostasia tenha vindo primeiro e o homem do pecado tenha sido revelado. Repito, exorto vocês a não se deixarem agitar e perturbar por qualquer mensagem que diga: o dia do Senhor é chegado. Não sejam enganados, pois eu lhes digo que o dia do Senhor não é chegado, a menos que a apostasia tenha vindo primeiro e o homem do pecado tenha sido revelado. Então, eu acho muito boa essa visão, porque aqui a gente olha e vê a apódose faltante é essa: o dia do Senhor não chegou, porque a apostasia não está ali. Não estamos vivendo a apostasia e não estamos vivendo com o anticristo. Então, o dia do Senhor não chegou. E quando esse dia do Senhor chegar, vai ocorrer primeiro a nossa reunião com ele, para em seguida a apostasia ocorrer concomitante com o dia do Senhor, e então também será revelado o iníquo. Ele vai se manifestar. Pode seguir. Muitos comentaristas e tradutores mudam sutilmente o tempo do verbo quando sugerem a apódose faltante. A Ara, por exemplo, adota a frase: isto, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro. Não está muito boa a tradução. Não acontecerá sem que primeiro. Essa escolha, segundo me parece, não é impulsionada pelo texto, pela estrutura do texto. É impulsionada por outros fatores não identificados, mas não pelo texto. Minha convicção é que devemos fazer escolhas exegéticas impulsionadas pelo texto. Então, esta considerando em seu ambiente gramatical, literário e histórico, né? A essa passagem nós temos que considerar isso. Quando aplicamos a esta passagem, parece razoável que a nossa preferência no preenchimento da apódose faltante seja: o dia do Senhor não é chegado. Qual é o ponto de destaque aqui? Simplesmente o seguinte: a segunda carta aos Tessalonicenses não diz que a apostasia e a revelação do homem do pecado precedem o dia do Senhor. Entende? Ela não diz que precedem o dia do Senhor. O texto em si é ambíguo. Nesse ponto, não se diz se esses dois eventos precedem o dia do Senhor. O que o texto diz é o seguinte: é possível saber que o dia do Senhor não começou. É possível saber que o dia do Senhor não começou. A gente pode identificar isso. Basta verificar a ausência da apostasia e a ausência da revelação do homem da iniquidade. O dia do Senhor não terá chegado, a menos que você veja a apostasia e a revelação do homem do pecado. Então, o do anticristo. Vocês não podem ficar tranquilos. A nossa reunião com ele não foi perdida. Nós não perdemos o arrebatamento, porque o dia do Senhor não
começa sem que o anticristo e a apostasia venham. Então, é isso que Paulo está dizendo. Passa para outra aí, irmão Klaus, uma outra lâmina, e aí a gente para aqui, porque a gente vai parar no dia do Senhor e no dia de Cristo. Aqui sim, a irmã Cristina, a gente vai ter uma visão melhor disso aí. Então, até aqui, a gente trouxe algumas análises pensando na algumas palavras que o apóstolo Paulo coloca. Irmão Elias. Tem o irmão Daniel. Oi, pastor. Oi, Klaus Sobre, pode... Isso, João, obrigado, irmão. Obrigado. isso. sobre este assunto, que agora essa parte que terminou, é, como que fica aquela parte do Daniel, capítulo 9, 27, a questão da aceitação de Israel, do contrato, do tratado do anticristo com eles? É neste momento? Exatamente, irmão Daniel. Capítulo 9, versículo 27, o acordo firmado expressa o dia do Senhor. Como utilizar a caneta, vamos colocar assim, a pena, para fechar o acordo, se esse anticristo não se revelar? Então, está conectado com 2 Tessalonicenses 2. Quando Paulo fala, olha, o dia do Senhor vai começar, estará presente com a apostasia e com a revelação do homem do pecado. E esse homem do pecado, ele se revela, ele se manifesta assinando o pacto. Claro, ele assume o governo e ele faz o pacto com a nação de Israel. E ao fazer o pacto com a nação de Israel, as duas testemunhas entram em cena e depois os 144 mil. Então Deus vai começar a tratar com Israel étnico e Deus também vai começar a tratar, vai também estender a sua salvação para gentios que se converterão e que serão também martirizados dentro do contexto por não aceitar o número, o nome e o sinal desse homem do pecado. Então, ele vai se revelar a partir desse contexto. Notem, irmãos, que a gente não chegou em o que detém e o que resiste. Nós estamos ainda nessa parte de análise do contexto da carta. Nós estamos analisando gramaticalmente a carta, com enéstequem, estamos analisando com apódos e faltante, estamos visualizando que tem uma temática para 2 Tessalonicenses 2, a temática é o dia do Senhor, e para nós, de acordo com o ensino de Paulo, o dia do Senhor está conectado plenamente com o que o irmão Daniel falou. O dia do Senhor é a 70ª semana de Daniel. O dia do Senhor é a 70ª semana de Daniel. Agora, vai ser acompanhado de uma grande apostasia, porque o movimento, existem duas Babilônias no Apocalipse: a Babilônia religiosa e a Babilônia política. A Babilônia política ergue o anticristo economicamente ao mundo. São as nações que vão dar o apoio e a condição dele governar. 10 reis da União Europeia estarão 10 países aprovando o anticristo no campo político. Mas existe a prostituta sentada nas águas do capítulo 17, que é a Babilônia religiosa. Essa Babilônia religiosa, ela vai dar ao anticristo via nova era, via um globalismo, haverá um hinduísmo aguardando o seu guru voltar, um cristianismo aguardando Jesus voltar, um judaísmo aguardando o Messias voltar, o budismo aguardando a quinta encarnação de Buda. Então, todos eles vão se unir para erguer o anticristo. Então,
Essa é a grande apostasia, porque você vai ter igrejas evangélicas, muitas igrejas evangélicas, Batista, Assembleia de Deus, Quadrangular, Presbiteriana, Metodista, que fazem parte do Concílio Mundial de Igrejas, então são ecumênicos, e eles vão abraçar o grande líder mundial. Essa é a grande apostasia, e eu acho que é dessa apostasia que o apóstolo Paulo está falando. Uma apostasia que vai erguer uma prostituta, a Babilônia religiosa, que vai até o meio. Quando houver a quebra do pacto, haverá também a queda da Babilônia religiosa, porque a Babilônia política só cai no final, em Armagedon, mas a religiosa cai no meio, porque quando ela cair, ela ser destruída pelos próprios 10 reis, Apocalipse 17 fala sobre isso, que os reis foram uma prostituta nua e desolada, e Deus vai colocar no coração dele destruir essa Babilônia religiosa. Aí, depois que destruir, acaba a religião nessa união ecumênica, e quem é que sobe da terra, da Palestina? O falso profeta, a besta que emerge da terra. E essa aí vai dizer, agora vocês vão adorar somente a imagem da besta. E eu vou fazer a imagem da besta falar. E também eu vou implantar o número, o nome e o sinal. Apocalipse 13, do verso 11 ao 18. Então, ali está o falso profeta fazendo tão grandes sinais, fazendo sinais prodígios na presença da primeira besta, porque ele é o anti-espírito. Existe o antipai, o dragão, o anticristo e o anti-espírito, que é o falso profeta. Essa tríade satânica. Então, a partir daí, a gente tem, sim, a 70ª semana de Daniel fazendo-se cumprir, e no meio da semana ele quebra o pacto com Israel. Também vai acontecer muita coisa nesse meio da semana, e aí a gente tem esse dia do Senhor abarcando 3 anos e meio, 42 meses, 42 meses, 1.260 dias, 1.260 dias. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então a gente tem aí todo esse processo, e isso é o dia do Senhor, e ele só acontece se o anticristo se revelar e a grande apostasia despontar. Ela virá primeiro, e depois o anticristo, e o anticristo concomitante. Para o dia do Senhor, apostasia e anticristo estarão juntos, e aí a gente entra com essa apódose faltante. O dia do Senhor não é chegado. E agora, naquele tempo dos Tessalonicenses, e a gente vai dizer hoje, 2000 anos depois quase, o Não é dia do chegado. Senhor não é chegado. Não é Então, o chegado. dia do Senhor não está presente. E quando é que ele vai estar presente? Depois que a igreja for arrebatada, depois de acontecer a nossa reunião com ele, para em seguida vir, depois dos 7 anos, a igreja com Cristo, e aí, com a vinda de Cristo, o esplendor da sua vinda, pela palavra da sua boca, aniquilando o iníquo, que é o próprio anticristo. É o versículo 8 do 2 Tessalonicenses. É isso. Obrigado, pastor. Cristina e depois o irmão Klaus. Pastor Evaldo, 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É esse final aí, essa grande apostasia que o irmão falou? Porque aqui fala Paulo, apostatarão da fé. Lá só fala apostasia, lá em Tessalonicenses. Aqui fala apostatarão da fé. É essa aí você, última apostasia? Desculpa. assim, o adjunto adnominal está em 1 Tessalonicenses 4, da fé. E a apostasia de 2 Tessalonicenses não tem o da fé. E alguns utilizam esse argumento para dizer que seriam diferentes. Então, a apostasia da fé já está aí, e a apostasia lá seria o arrebatamento da igreja, que seria a partir da saída. Pode ser, mas eu prefiro pensar, e aí endosso com Paulo. E Paulo disse ali, pode estar se referindo à grande apostasia, mas pode também estar se referindo aos últimos tempos da igreja, ou seja, a gente já visualiza muita apostasia hoje. Mas existe a grande rebelião.
existe a formação da prostituta, ela está em formação. Esse corpo que não é o de Cristo, prostituta, tem catolicismo, tem protestantismo, tem hinduísmo, tem islamismo, tem budismo, tem uma união completa que vai culminar no Maitreya, no Saint-Germain, no anticristo. Então, essa apostasia virá, porque o braço religioso Babilônia prostituta está descrito que ela vai cair, ela cai no meio e a mulher, a Babilônia política, cai no fim. Então, são duas Babilônias. A religiosa cai no meio, a política, a religiosa, quem derruba são os 10 reis e da besta, os 10 chifres da besta que derruba a Babilônia religiosa, e a Babilônia política, quem derruba é Jesus Cristo no Armagedon. Então, existe essa apostasia, mesmo que se estiverem certos aqueles que acreditam que a apostasia ali é o arrebatamento, mesmo assim, não se descarta uma grande apostasia para levantar o anticristo. Não se descarta. Então, eu prefiro acreditar que a apostasia de 2 Tessalonicenses 2 é da fé, porque muita gente que diz que crê em Cristo vai abraçar o anticristo. E eu não duvido que o anticristo tenha sido, ele virá, mas eu não duvido que o anticristo tenha sido, ele seja um cristão, claro, daqueles do irmão pastor Lorival, um cristão Igrejado. professo, ou até desigrejado, que se rebela, estilo Nietzsche, e outros tantos aí que eram cristãos e hoje são maiores inimigos de Deus, do Evangelho, das coisas de Deus. Então, parece que o anticristo ele vem com a capa de cristão e ele é o principal apóstata da fé, né? Mas é uma fé professa, porque nenhum cristão verdadeiro se apostata, porque quem é cristão de verdade não se apostata da fé verdadeira. Então, quem se apostata da fé é de uma crença dita cristã, mas que nunca foi crente, estilo Judas, né? É porque se Cristo tem uma noiva que está formando um corpo, né? Ele está formando o corpo ainda, não está completo o corpo de Cristo. Então, como o irmão falou, o inimigo também tem a prostituta dele, que não está completa, está se formando ainda. Ela está se formando, essa grande prostituta. Ele imita Deus em tudo. Em tudo. Né? Se você olhar Apocalipse, você vai ver muitas imitações, até selo na testa também. Os 144 mil têm o selo, e os salvos da tribulação estão na testa, e eles também, ele vai adotar a mesma postura. Então, ele imita Deus, sim. Cristo tem a noiva e ele tem uma a prostituta. Mulher. Tem a prostituta. Inclusive, eu vi A Mulher Montada na Besta, de David Hunt, é muito interessante esse livro. E é muito bom esse livro, A Mulher Montada na Besta, né? E eu só queria falar mais uma coisinha, se eu estiver errado, me corrija. O dia do Senhor contém o dia de Cristo, e o dia de Cristo está contido no dia do Senhor, é isso? Contém e contido. O dia do Senhor abrange tudo. Porque eu não diria que contém, porque o dia de Cristo ele está à parte do dia do Senhor. Mesmo que aconteça quase no mesmo dia, mas o dia de Cristo está no céu durante 7 anos. E o dia do Senhor vai ser na terra. Então, eles são díspares. Ao invés de estar contido ou contém, a gente bota aquele sinalzinho. Exatamente. Tá bom, então. Obrigado pela correção. Irmão Klaus. Pastor José, levantou a mão, depois do pastor, depois do irmão Klaus, o pastor José fala, tá bom? Irmão Klaus. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Beleza, eu vou pegar a carona, então, no versículo que a irmã Cristina leu, para falar sobre uma suposição que eu tenho feito. Eu queria ouvir a opinião do pastor Evaldo a respeito. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, dizem assim, coloquei até no chat do grupo aí. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia
e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aí ele continua, que é o versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É meio paradoxal que alguém que vai congregar todas as religiões do mundo se identifique como sendo alguém que se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Meditando a respeito disso daí, eu atinei o seguinte: existe hoje um sistema de crenças que é dogmático, que impõe suas crenças hoje a toda a raça humana, de maneira abrangente, e opera por meio de uma organização mundial. Esse sistema de crenças, hoje, ele influi ou influencia a mente de todos aqueles que passam pelo sistema de educação no mundo inteiro. E ele culmina, né, no final, no estágio final de educação de todos, que é a academia. Esse sistema de crenças prega opiniões, prega conceitos sem fundamentos científicos verdadeiros e persegue aqueles que não os aceitam. Esse sistema de crenças se chama ciência humana. Então, para mim, parece que esse filho da perdição vai ser um homem da ciência. Como assim? Hoje, se os irmãos observarem, a Organização Mundial da Saúde manda em todas as religiões. Se vocês forem pensar que, durante a pandemia, ela orientou o isolamento social, ela fechou todas as igrejas. Todas. Ela em nome da ciência, em nome de um entendimento científico de que a pandemia precisava ser controlada por meio do isolamento, ela ordenou, né, o isolamento e fechou todas as igrejas. E não só isso. Se os irmãos observarem as notícias que saem, muitas têm títulos assim: a ciência salva, só a ciência salva. E se a gente for pensar, quem seria essa pessoa que ia congregar todas as religiões de maneira pacífica? Certo? E eu passei a suspeitar que seria um homem da ciência, alguém que, com algum conhecimento científico, alguma reputação científica, ia tratar de questões de saúde, ia tratar de questões de energia, ia tratar de questões de aspectos que são hoje necessidades dos seres humanos de uma forma geral, e iria meio que ser aceito por todos os líderes religiosos. Ele seria o comandante universal da Terra, por meio da ciência que hoje é estabelecida de maneira dogmática. Se os irmãos observarem, até hoje nós temos a evolução sendo pregada nos meios de comunicação, nos livros, na academia, mesmo sem fundamentação científica. Nós temos aí uma série de outros conceitos que são estabelecidos sem correlação com alguma evidência prática ou sem alguma comprovação experiencial, e tudo isso se chama ciência. E me parece que esse homem que vai se levantar contra tudo que se chama Deus, o que hoje se levanta contra tudo que se chama Deus? A ciência. Então, me parece que esse homem será homem da ciência. O que você acha, pastor Evaldo? O pastor Evaldo responder, deixa eu só dizer uma coisa. Muito bom, irmão Carlos. Nessa altura aí, nosso amigo Tedros Adhanom aí é candidato ao anticristo, mas muito bom argumento seu. Antes do pastor Evaldo responder, irmão Carlito, que bom vê-lo. Tudo bem, amado? Antes Tudo tarde, bom. mas está aí. Muito bom, prazer vê-lo, viu, irmão? Ok. Eu digo que Boa o noite. Tedros... Boa noite, irmão Carlito. Eu Boa digo noite, que, o- pastor. eu digo que o Estamos Tedros... voltando aí, viu? Joia. Eu digo que o Tedros Adhanom, ele chegou, o irmão tocou na questão da Covid, né? E ele disse assim, não tem como, nós aprendemos muito com o vírus de que a gente precisa de um líder mundial. Pelo menos a ciência atestou isso, né? E é dito em Daniel 12 que a ciência se multiplicará, não à toa. Então, assim, o anticristo, ele está no campo político.
o anticristo, ele está no campo político. E o falso profeta que vai aparecer, porque o anticristo ele governa durante todos os 7 anos, o falso profeta é só sobre 3 anos e meio. É dito em 13 de Apocalipse, versículo 3, 4, me parece que foi-lhe dado, foi permitido ele continuar por 42 meses, porque ele já tinha estado 42 meses. Já o falso profeta, ele vai aparecer com a ideia dos 42 meses finais da grande tribulação. Então, quem vai cuidar do aspecto religioso, que vai ter a oratória do dragão, porque ele fala como dragão, é o falso profeta. O anticristo ele estará mais no campo, ele vai ser adorado, mas ele está no campo da Babilônia política, enquanto o falso profeta substitui a Babilônia religiosa. Então, eu não discordo não do irmão Klaus, probabilidade muito grande dele estar muito envolvido no campo da ciência, sim. Ele está envolvido no campo da ciência e a oposição a tudo que se chama Deus objeto de culto não é uma oposição à idolatria, é uma oposição ao Deus do céu, é uma oposição aos que habitam no céu, uma blasfêmia contra Então, o levante dele é contra o Deus de Israel e não contra os deuses da religião ecumênica. É isso. Bom, Pastor José, e Obrigado. depois nós vamos encerrar. Obrigado, irmão Klaus. Muito bom isso aí. Aí, Pastor José, e depois nós vamos encerrar, porque já deu o nosso horário, tá bom? Pastor José, por favor. Aqui, pastor Evaldo, é, assim, olhando essa questão da manifestação do anticristo e a geopolítica dos nossos dias, eu fico vendo assim, não sei se os irmãos concordam com isso, o que eu pelo menos tenho percebido, que existe um braço que nós não vemos, e muitos dizem que são os grandes investidores mundiais, os homens do dinheiro, que estão promovendo o comunismo. O comunismo, a esquerda mundial está dominando a Europa, está, então, havendo uma promoção do comunismo como uma preparação para que um governo mundial, ou seja, uma ditadura de esquerda, para que haja um governo mundial que atenda os interesses dos poderosos, que a democracia não é interessante para eles. Então, nesse sentido, a gente tem visto uma promoção muito grande para criar um caos ou para reduzir a população, seja o que for, uma promoção muito grande do movimento feminista, uma promoção muito grande do aborto e também do movimento LGBT. Há uma promoção de tudo isso. Isso é visível, que o que se investe hoje para promover essas causas. Tem um interesse por trás disso. Mas onde eu quero chegar? O senhor já ouviu essa tese de que Daniel 11:37, quando Daniel diz que aquela figura ali, ela não teria desejo não teria, deixa eu ler o texto aqui, não teria Respeito, né? Pelo amor Isso. das mulheres. Pelo amor das mulheres. mulheres. Isso o senhor já ouviu essa tese que possivelmente ele seria um homossexual? A gente vê aí que hoje há uma promessa, é uma luta, na realidade, não é uma promessa, não, é uma luta para uma ditadura gay ser implantada. Há essa possibilidade? Já ouviu falar sobre isso? Eu creio nela. Eu acho que vai caminhar para essa possibilidade, sim. E, claro, temos uma figura muito, muito poderosa aí, que é não só ele, mas ele e o filho, né? O Soros, né? A família Soros, nesse processo. A gente tem no livro, a gente vai chegar lá, né? A queda de capítulo 38 e 39 diz que depois de 37 que você tem o Vale dos Ossos Secos, e ali o Espírito de Deus sendo colocado, revitalizando a nação de Israel, e em especial também com a nova aliança começando a despontar. E aí a gente tem Ezequiel 37, e Ezequiel 37 já fala do milênio também. Então, nós já vimos, claro que Israel, em 14 de maio de 1948, ela volta à Terra, mas Deus tem uma demanda com o comunismo, com o materialismo histórico do Karl Marx e Engels. Ele tem, e com
e com o gramscismo também. Ele tem uma demanda contra esse sistema ateu e antideus. Ele tem uma demanda. Eu não creio que seja o sistema do anticristo em si, mas no meio na segunda metade, no período da grande tribulação, nós temos a chamada queda de Gog, da terra de Rosh, e aí Ezequiel 38 e 39, que vem depois do 37. Aquela batalha Gog e Magog não é a mesma de Apocalipse 20, de 7 a 10. É outra batalha que Deus vai puxar pelos queixos e ele faz questão. Porque alguém pensou que essa queda ocorreu em 1989, quando houve a queda do Muro de Berlim, quando Gorbachev também decretou a perestroika, quando houve a queda da Alemanha Oriental, na derrubada do muro, a queda da União Soviética, houve a queda da União Soviética, a União das Repúblicas Soviéticas, mas a Rússia está aí, a China está aí. Então, nós temos esses governos que são e tem uma pauta, a gente está aí caminhando, existe uma pauta aqui de esquerda que está dominando aí várias vertentes, inclusive nos Estados Unidos, com o Partido Democrático, né? Os democratas, né? Os democratas. Então, assim, mas os Estados Unidos vão cair também. Vai cair os Estados Unidos, porque o governo é romano, o governo é europeu. Então, os Estados Unidos têm que cair. Então, depois de 45, depois da Segunda Guerra Mundial, 39 a 45, veio a Guerra Fria. E ficou essa batalha entre capitalismo e comunismo. Mas isso tem que cair por terra, porque o sistema que virá é globalista, mas ele é monárquico sobre a liderança de um rei europeu que tem uma dupla cidadania, para mim, a cidadania romana e judaica. Ele vai ser judeu, certamente será um homossexual, e irá judeu da tribo de Dan, homossexual, e que irá governar a terra e trazendo, sim, essas pautas, e a gente está caminhando aí. Eu acho que é bom estar com os olhos bem fitos aí na chamada Agenda 2030, né? Então, nós Sim. estamos nos aproximando do arrebatamento da igreja. E, inclusive, eu não quero aqui, eu vou colocar aqui, viu, Elias, só para pensar, mas parece que em 2033, de acordo com o calendário judaico, o mundo, a Terra, vai completar 6.000 anos, né? Na visão judaica. Eles têm o calendário deles. Não, em 2033, a Terra completará 5.993 anos, faltando 7 anos para completar 6.000. E aí, será que depois não virá o milênio? Isso aí eu não estou dogmatizando nada, nem marcando nada. Eu só estou dizendo que no calendário judaico, 2033, a Terra, para o judeu, ele conta de lá de Adão para cá, aí a gente tem 5.993 anos. Com mais 7 anos, fecha 6.000, e depois a gente vem com um milênio que pode ser sabático. Isso eu não estou marcando nada, viu? Já não estou querendo morrer mais. Estou Quem está querendo ouvindo esperar para essa ver. live aí, eu não estou marcando nada, eu só estou dizendo isso. E tem uma agenda 2030 que é muito, muito, muito próxima de um reino anticristão. Então, só para a gente pensar, mas a gente não marca nada. Viu? Amém. Obrigado, Bom, pastor. olha, essa foi digna de apóstolo Evaldo, hein? Então, muito bom. Vamos começar a semana que vem daqui, hein? Desse pedaço aí. A irmão Cristiano conseguiu voltar aí. Muito, muito bom, muito bom. Irmão Cristiano, esses 4, 5 minutos aí que caiu a sua rede, depois assiste lá, porque foi interessante aqui, viu? Foi muito bom. É,
Nós vamos encerrar com uma oração, mas antes disso, o pastor Ulisses mandou um áudio justificando porque não podia estar, e o pastor Danilo também. Ele pediu desculpas se ele teve visita, não pôde participar, ele mandou lá avisando, tá bom? E é isso, o irmão Almir que está fragilizado. Muito obrigado a todos, uma bênção mais uma vez, muito, muito bom mesmo. Irmão Carlito, bom vê-lo. E Ok, ok, meu irmão. Estou de volta aí, estou voltando, estou concluindo meus trabalhos aqui. Estou voltando para a Bahia dia 11 de setembro. E estamos novamente na ativa aí. Esse período aqui é muito, muito difícil para mim, porque eu não estou na minha casa, né? Então fica difícil a gente estar acompanhando tudo aí. Às vezes você está no local, não tá na sua casa, aí tem pessoas conversando aí. Por isso que eu não participei nesse período. Mas graças a Deus, a partir da próxima semana, talvez na outra terça-feira. Então estou voltando hoje só para dar meu minha, minhas boas-vindas novamente, né? Minha chegada novamente. Daqui para frente vou continuar, se Deus quiser. muito Amém. bom, ficamos muito felizes, viu? Muito, muito, muito bom mesmo. Nossa oração final hoje, Maravilha. do pastor Lorival. Vou pedir que o amado, por favor, nos despeça com uma oração, pastor Lorival, por favor. Ok. Amado Deus, Pai querido, queremos mais uma vez exaltar o teu santo e excelso nome e te adorar, encurvando-nos diante da tua palavra e pelo ministério do teu Espírito, que usou teus servos, para a nossa compreensão da tua palavra um pouco mais nesta noite, o que aumenta a nossa fé, fortalece a nossa esperança e requer de nós que o nosso amor seja estreitado mais ainda. Diante desses assuntos, Pai, que temos palmilhado, a questão do final dos tempos, o dia do Senhor, a apostasia, e pedimos que o Senhor nos ajude a compreender este tema, este assunto, estas explicações, para também nos preparar e ensinar o teu povo a respeito desta situação em que todos devem estar preparados. E nesta iminência, Deus querido, da volta do Senhor, que nós possamos realmente estar encorajados a trabalhar e incentivar muito a tua igreja para que muitas almas sejam salvas e outros trazidos de volta, reconciliados, para que possamos juntos estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Queremos também, Pai, interceder por aqueles que estão enfermos. Lembramos especialmente do irmão Almir, Pai, para que o Senhor o ajude na recuperação do seu quadro físico e ele possa logo estar restabelecido e retornando para suas atividades e para tudo aquilo que o Senhor tem dado a ele nesta vida. E também aos demais, Pai, nos fortalece. E também, em especial, quero te agradecer pela netinha que chegou, Pai. Queremos te louvar, porque o Senhor continua gerando vidas e queremos pedir que o Senhor nos ajude também a ensinar os mais novos o caminho da luz, o caminho da verdade e da vida eterna. Nós te agradecemos por tudo, te louvando no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bem, obrigado, boa noite, irmãos. Obrigado, Boa irmão. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa Boa noite. noite.